E fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal, meu nome é Wesley. Hoje vou testar aqui no gráfico integrado do 8600G o jogo Battlefield RedSec. Bora ver como é que ele se comporta, né? Enfim, aqui a Radeon 760M integrada no processador. Ela tem aqui 512 shaders, usa aqui memória DDR5 como memória de vídeo, né? Porque não tem memória dedicada para ela. E aqui na BIOS eu aloquei 8 GB. Como aqui tem 32 GB, né? Então ficou sobrando ali 24 GB para a RAM do sistema. Driver aqui é o 25.10.2, que já dá suporte a esse jogo. E aqui de processador é o Ryzen 5 8600G e de memória 32 GB, 6000 MHz. E aqui vou testar em duas resoluções, 720p e também ali no Full HD, né? Acho que já é o suficiente para essa placa de vídeo integrada. 1440p e 4K é muito pesado, né? Então, somente ali para placas de vídeos ali dedicadas, né? Que são mais fortes. Então aqui vou testar desde o gráfico mais baixo até ali pelo menos um médio ou alto, né, para ver como é que fica aí, e também com FSR e gerador de quadros. Então bora ver. Então esse primeiro teste aqui no Battlefield RedSec, gráfico aqui tudo no mínimo, então aqui tudo no baixo, ó. Os filtros aqui eu desliguei também, então tudo no mínimo aí. Aqui no avançado eu desativei o FSR, depois eu ativo para ver se vai dar mais FPS ou não. Então o anti-alias aqui também está desligado e também sem geração de quadros. Já que na resolução está no 720p. Então, 720p aí, tudo no mínimo, né? Bora ver quantos FPS faz aí. Então é isso aí, iniciando aqui a partida. Resolução 720p, né? Gráfico tudo no mínimo, sem FSR. Vamos ver quantos FPS faz aqui. GPU aqui já está em 100% ali, ó. Que é a Radeon 760M. Tá lá, ó. Rodando aí uns 75, 76 FPS aí. É claro, tá no 720p, então tá um pouco pesado aí, né? Entendeu? O cara não vai pular, não. Pode ver que a VRAM ali tá usando 3500, então mesmo seja em qual resolução for, sempre vai rodar aí, sempre vai usar mais de 3 GB de VRAM, né? Mesmo aí abaixo do Full HD. Tá lá, rodando próximo dos 80 FPS. Claro que como tá aqui no 720p tá bem feinho, né? Mas tá acima dos 60 FPS, né? Quando eu testei lá no gráfico integrado do 7800X 3D, que é bem mais fraco que esse aqui, estava rodando lá uns 35, 40 por aí. Então aqui o resultado tá bem melhor, né? Então tá lá, ó. Vou colocar aqui um colete, é o 63, 64, bem nessa parte aqui que tem uma construção bem grande aqui, ó. Tentar pegar aquele carro ali. E tá usando bastante processador, ó. Você pode ver que ele vai lá para uns 60, 70%, né? Então é um jogo bem pesado aí na questão de processador. Aliás, até lá no 7800X 3D chegou ali a usar uns 80% de CPU. Tem um jogo aí que usa bastante processador. Mas tá lá, né? 720p aqui roda tranquilo na 760M. Aqui você pode colocar também um FSR modo qualidade, ó. Vamos ver o que vai dar aí. Cadê? Vai. Espera aí. Vou tirar o carro daqui, né? Não vai explodir aqui. Ixi, acabou morrendo aqui. Vamos trocar logo aqui, vai. Então aqui nos gráficos, vou colocar aqui no avançado, vou piscar em FSR modo qualidade, sem geração de quadros. Então aí, rodando aí próximo dos 70, 80 FPS, parece que não subiu tanto assim, né? Claro que em regiões internas assim ele vai lá para uns 90, ó, como tá aqui. E regiões externas aí já fica mais próximo dos 80, 70, né? Sobre o FSR aqui, claro que ele vai degradar mais ainda aí a imagem, né? Até porque está no 720p e você ativa o FSR, então ele tá meio que trabalhando ali num 480p ou até abaixo disso, né? É isso aí, suave aqui na Radeon 760M integrada aqui do processador.
Aqui também você pode ativar a geração de quadros, ó, também. Vamos ver o que vai dar aí. Então a geração de quadros do FSR. Então aqui agora com a geração de quadros, rodando aí próximo aí dos 140 FPS. E o uso de VRAM ali se manteve ali nos 3600, 3700, né? Então suave aí. Na questão do input lag eu não percebo aqui. Quase. Na questão do input lag eu não percebo tanto, até porque o FPS base já era bom. Ele rodava ali acima dos 60, né? Em 720p FSR qualidade. Rodava ali uns 70, 80, então na questão do input lag não percebi isso. Então seria mais perceptível se ele rodasse abaixo dos 60, né? E seria bem perceptível aí. Então segundo o teste aqui no 720p, agora o gráfico médio. Coloquei aqui a predefinição gráfica tudo no médio. Algumas opções aqui não tem médio, ó. Por exemplo aqui da textura, só tem baixo e alto, já pula o médio, né? E esse aqui não tem o médio, ó, só tem baixo e alto. Então pelo menos aqui no jogo, né? O personalizado aqui do médio é essa opção gráfica aqui mesmo. Enfim, de resto, configurações avançadas. Primeiro sem FSR, né? E também sem geração de quadros. E aqui embaixo 720p sem V-Sync, né? Então bora ver. É isso aí, agora testando aqui com gráfico no médio, 720p. Acho que agora vai ficar bem próximo aí dos 60 FPS, né? Então tá lá, ó, 60 FPS aqui. O uso da VRAM você pode ver que já aumentou, tá ali nos 4.700, já próximo dos 5 GB, né? Então por isso que eu aloquei 8 GB, né? Pra ter uma margem aí, né? Até porque acho que mesmo não alocando 8 GB não faria diferença, até porque ele vai usar memória RAM de qualquer forma, né? Cadê? Esperar o cara pular aqui. Quando chegar aqui no solo eu acho que vai ficar um pouco mais pesado. Pelo que eu já percebi aqui, o jogo fica... Ué. Então tá lá, ó, ficou um pouco mais pesado, foi lá pra casa dos 55 FPS, mas tá rodando, né? O resultado aqui tá bem melhor do que o gráfico integrado do 7800X 3D, então... ...58 FPS, né? E a VRAM ali já aumentou, já tá acima dos 5 GB, tá ali em 5.300. Então suave aqui no 720p gráfico médio. Então aqui cabe até você colocar um FSR em modo qualidade, ó. Vou colocar aqui rápido antes que apareça alguém. Então aqui o Piscale em FSR, modo qualidade sem geração de quadros. E tá lá, ó, agora 79 FPS. Claro que a qualidade de imagem já decai bastante, né? Porque tá no 720p e você ativando a FSR, ele meio que tá rodando abaixo do 720p. Inclusive quando você movimenta o mouse assim, ó, fica bem pixelizado, né? Mas é isso aí, rodando aí acima dos 60 FPS aí, mesmo no médio. E FSR em modo qualidade, né? Aqui também cabe você colocar um FSR geração de quadros, ó. Vamos ver o que vai dar aí. Aqui nos gráficos, ativar aqui a geração de quadros. E agora aí 120 FPS, né? Na questão do input lag, não percebo, até porque o FPS base já era acima aí dos 60. Rodava ali nos 70, 60, né? Só seria bem perceptível se o FPS fosse abaixo de 60. Como estava rodando acima de 60, então o resultado aqui é bom. Eu não percebo input lag. Claro que um jogo online aí, o ideal é não ativar a geração de quadros, né? Mas se você quer aumentar a percepção de fluidez, você pode fazer isso. Ué, atravessei o teto. Oxi. Atravessei o teto aqui. Ué.
Tava lá em cima, acabou atravessando ali. O uso da VRAM se manteve ali no 5200 e é isso aí. Então, muito bom aqui no médio. Agora eu vou colocar o gráfico no alto, né, e reiniciar o jogo. Então esse penúltimo teste aqui no BF6 RedSec, né, é gráfico alto. Eu acho que aqui para o gráfico integrado já é o suficiente. Eu acho que não vale a pena testar no Ultra, mesmo que seja no 720p. Então aqui está tudo no alto. Aqui sem FSR, né, na resolução nativa, sem geração de quadros e 720p, né. Então bora ver. Então é isso aí, testando aqui no 720p gráfico alto. Acho que já dá para ver que já ficou mais pesado, né? Mesmo aqui nessa cutscene. E a VRAM eu acho que vai lá para um próximo dos 6 GB agora, hein? Tá lá, ó, 40 e 56. Aqui é um pouco mais leve mesmo, mas quando chegar lá no chão acho que vai ficar lá nos 45 FPS. Ah, eu caí aqui mesmo, mano. Já era. Ah, vem aí. Olha lá, VRAM em 5100. E vai usar mais ainda, hein? Eita. Olha lá, como eu disse, né? Aqui no chão fica um pouco mais pesado. Você pode ver que o frame time já fica variando bastante, né? Olha lá, em 45, 48. Aqui não tem como, vai precisar de um FSR modo qualidade aqui, né? Ainda pegou nele ainda, caramba. 80 ali. Então aqui acho que cabe o FSR modo qualidade, ó, cadê? E nos gráficos, colocar aqui o FSR modo qualidade. Que já tá bom, né? Então aí já fica bem próximo dos 60. Mas mesmo assim, ó, o frame time fica variando bastante ali. Até que o ideal mesmo ali é ter um gráfico médio, né? Para pelo menos sempre manter acima dos 60. A VRAM já foi lá para 6 GB, como eu disse. Então é isso aí, né? Ó, 62. Quando chegar aqui no chão vai ficar mais pesado aí. Acho que aqui também cabe colocar um FSR geração de quadros. Cadê? Então aí com a geração de quadros vai lá para próximo dos 90. E agora eu já percebo um pouco mais a questão do input lag. Como eu disse, né? Quando o FPS ali está bem próximo dos 60, um pouco abaixo disso, já dá para perceber um pouco. Então quando eu movimento assim o mouse ele tem um pouco de atraso, mesmo com anti-lag ativo. E a VRAM, né, tá lá nos 6 GB, então usa bastante memória, né, mesmo no 720p. Por isso que GT 1030, essas placas ali que tem 2 GB, elas sofrem bastante porque ela passa, esse jogo aqui usa mais de 3 GB de VRAM, independente da resolução ou qualidade gráfica. É isso aí, ó, 100 FPS aqui. E é isso aí, né? Acho que agora eu vou testar aí no Full HD. Vamos ver como é que a Radeon 760M aqui se comporta. Então bora ver. Vou reiniciar aqui o jogo, colocar no mínimo, né? E ver como roda aí nessa resolução. Então é isso, próxima resolução aqui, Full HD. É gráfico baixo. Então tudo no mínimo aqui, filtros desligados. E aqui sem FSR, sem geração de quadros por enquanto, vou ativar lá no jogo.
E aqui abaixo, resolução Full HD, 1920 por 1080. Então, bora ver se pelo menos ele consegue fazer uns 50, 60 FPS aí. Então é isso aí, rodando aqui agora no 1080p, gráfico mínimo. Agora sim ficou mais pesado, né? Se lá no 720p tava ali na casa acima dos 60, aqui no Full HD já ficou abaixo dos 60 aí, hein? O uso da VRAM, como tá no mínimo, né? Tá ali em 3.500, normal. E agora quando chegar aqui no solo, eu acho que vai ficar um pouco mais pesado. Vai lá pra casa dos 40 FPS. Tá nóis, ô louco. O cara caiu aqui bem onde... Nossa! Acabei indo aqui. Mas é isso aí, né? Então, com gráfico no mínimo, aí deve rodar aí próximo dos 40 FPS mesmo. Então aqui vai precisar de um FSR em modo qualidade. Cadê aqui os gráficos? Upscaling, modo qualidade, no 1080p, gráfico mínimo, né? Então tá lá, ó. Então já fica bem mais próximo agora dos 60, ó. Aí, ó, 51, 50, eu acho que não foi o suficiente aí para chegar nos 60, né? Mas tá bem melhor do que 40. A VRAM já aumentou, chegando próximo a 3.800. E é isso aí. Vou pegar aqui esse carregamento. Não. Caramba. Nossa, a mira tá ruim, hein? Meu Deus. Não é possível perder pra esse cara aqui. Ô, louco. Aí. Então é isso aí. É isso aí, agora eu vou fazer um teste aqui com FSR modo equilibrado, para ver se pelo menos fica ali próximo dos 60, né? Então FSR equilibrado e sem geração de quadros. Então agora ó, fica aí nos bem próximo de 60, então já tá bem melhor, né? Dá para jogar? Bom, com certeza, né? Até porque tá bem melhor do que o gráfico integrado do meu 7800X 3D. Para quem está montando um computador aí e não vai colocar placa de vídeo, né, por conta do preço, que é uma placa aí básica, né, intermediária, custa aí uns 1.700, 1.500, 2.000 reais. Você já pode montar um computador e ir jogando, né? E no Full HD, por um gráfico integrado aqui, rodando um jogo bem complexo, é um resultado muito bom, né? Então é isso, pelo menos aqui no modo equilibrado já fica bem próximo dos 60. Então na questão do... para você não ter tanto... para você não ficar com FPS baixo e ter desvantagem em relação ao seu adversário, né, que tem um FPS mais alto, jogando aqui no FSR equilibrado já fica bem melhor. Claro que alguns objetos distantes ali ficam um pouco serrilhados, ó, mas nada que atrapalhe. É claro, é um gráfico integrado, então ele tem suas limitações, mas apesar disso, consegue rodar muito bem. Aqui então, como já está próximo dos 60, dá para colocar um FSR em modo geração de quadros, ó. Então aí já passa a rodar nos 90. Eu achei que ia dobrar, né? Mas pelo menos ali ele adicionou uns 20 FPS. Na questão do input lag, eu já percebo um pouco sim, principalmente quando eu miro assim, ó. Ele demora um pouco aí para executar o comando, porque são quadros gerados ali, interpolados, né? Então isso adiciona um pouco de input lag. Então aqui o ideal mesmo é deixar a geração de quadros desativado, pelo menos aqui no Full HD, né? E deixar ali no modo FSR equilibrado. Enfim, então vou colocar aqui o gráfico no médio e reiniciar o jogo. Segundo teste aqui no Full HD, gráfico médio. Aqui algumas configurações, como eu já disse, né? Não tem médio e nem... não tem o médio, ó. Ele pula do baixo para o alto. E aqui nessas opções que tem o baixo, ó, também não tem o médio. Só vai ali baixo
e também alto. Então é isso aí, deixar aqui no médio mesmo, né, como estava, e depois colocar o gráfico ali no alto. Aqui no avançado tá sem FSR, sem geração de quadros e resolução Full HD. Então é isso aí, rodando aqui agora com o gráfico no médio. Ficou um pouco mais pesado agora, né? Então acho que vai lá ficar nos 35 FPS agora. Então pelo menos aqui no Full HD, acho que eu já recomendo aí um gráfico baixo mesmo e FSR modo equilibrado ali para manter próximo de 60, né? Como é um jogo mais competitivo, as pessoas vão preferir mais FPS aqui, né? Talvez aqui precise até colocar um FSR modo desempenho para pelo menos ficar ali nos 50, né? Então tá lá, ó, 38, 35 aí, então ficou bem pesado agora. Dá pra jogar? Bom, com certeza dá, mas como é um jogo mais competitivo, né, online aí, o ideal é que tenha mais FPS aí mesmo. E o uso da VRAM, você já pode ver que já foi lá para 5.600 e deve chegar nos 6 GB. Enfim, então aqui já dá pra ver que deve rodar aí próximo dos 35 mesmo, né? E eu vou colocar aqui o FSR modo equilibrado. Acho que nem vou colocar o qualidade, porque acho que não vai ter muita diferença lá. Equilibrado aí para ver. Então tá aí, FSR equilibrado já foi lá para próximo dos 50. Então já fica bem melhor, né? Melhor do que 35. Claro que a qualidade visual decai um pouco, mas eu acho que não incomoda tanto para mim, pelo menos para mim, né? Você pode apelar mais ainda e colocar aqui um FSR modo desempenho ultra para ver se pelo menos faz 60, mas acho que não faz muito sentido, né? É melhor colocar o gráfico no baixo mesmo. Então é isso aí, com o FSR modo equilibrado deve rodar assim mesmo, né? E é isso, agora que não tem muita construção, vai lá para uns 50. E vou colocar aqui um FSR desempenho ultra só para ver o que vai dar. É claro, o ideal aqui seria colocar o modo gráfico baixo mesmo e desempenho ultra, vai. E sem geração de quadros. Então tá aí, ó, ficou mais feio do que com o gráfico no baixo e o FPS ali bem parecido, né? Ela vai lá para uns 75, mas para ver longe, ó, é bem difícil. Inclusive fica com bastante ghost quando você movimenta rápido. Então tá lá, né? Tá em 68 FPS, mas aquilo que eu disse, você vai ter bastante dificuldade para enxergar longe e vai ter bastante ghost aí. Então, o ideal mesmo é colocar o gráfico baixo, o FSR modo qualidade ou equilibrado ali, que já fica bom no Full HD. Enfim. Então vou colocar aqui a geração de quadros, né? Já está com FPS bom para ativar ele. E agora, rodando aí próximo do 100 FPS. Nossa, na questão do input lag eu já percebo um pouco. Mesmo movimentando o mouse aqui eu já percebo um pequeno atraso, mesmo com anti-lag ativo. Então pelo menos aqui no Full HD já recomendo deixar a geração de quadros desativada. Como é um jogo mais competitivo, o ideal é ter menos atraso nos comandos, né? E ele aqui adiciona um pouco, mesmo que você ative ali o anti-lag, né? Então é isso, não vejo muito sentido de deixar o gráfico no médio, preferia rodar com o gráfico no baixo mesmo, até porque lá não precisava apelar tanto para o FSR, né? Enfim, então agora vou colocar o gráfico no alto e reiniciar o jogo. Então esse é o último teste aqui no gráfico integrado do 8600G, gráfico alto. Como eu disse, não faz sentido testar com gráfico no Ultra, nem ali no gráfico exagerado aqui na GPU integrado. Enfim, se estava tendo dificuldade até no 720p e no Full HD, quanto mais Full HD no Ultra, né? Então não faz muito sentido acima do alto aqui. Até porque é um jogo mais online, né? Competitivo aí. E mesmo com gráfico no alto, como eu vou mostrar aqui, já vai ficar bem pesado, né? Enfim, então, gráfico alto aqui, FSR desativado. É claro que vai precisar, né? Se precisou no médio, vou ativar durante ali o jogo, sem geração de quadros e resolução 1080p.
Então bora ver. Então é isso aí, rodando aqui no Full HD, gráfico alto. Tá bem pesado, né? Próximo ali dos 30 FPS. Então aqui vai precisar mesmo de um FSR aí, pelo menos ali, desempenho, né? Para pelo menos ficar próximo dos 40. Então tá lá, ó, 32, frame time variando bastante, né? Nossa! Então tá lá, né? Dá pra jogar? Bom, eu jogaria aqui com gráfico no baixo mesmo. Como é um jogo rápido, né? Então você não vai ficar reparando nos gráficos nem nada do tipo. Então eu prefiro mais FPS. Então tá lá, ó, 28. Então ficou muito pesado aqui. Ficou bonito? Ficou, mas o ideal aqui mesmo é ter mais FPS. Ó. Então aqui, ó, 26. Então aqui não tem muito o que fazer, né? Tem que colocar aqui o gráfico no baixo mesmo. Enfim, vou tentar aqui subir esse FPS, né? Colocar aqui o FSR desempenho. Eu acho que o equilibrado nem vai lá subir muita coisa também, né? Porque já tá 27. Então tá lá, o desempenho. Tô dando aí nos 46 FPS. Subir aqui nesse helicóptero pra ver. Nossa! Agora nesses movimentos rápidos aqui da hélice, ó, você pode ver que fica com bastante ghost. Então fica com FSR aqui, fica bem esquisito, né? O ideal aqui mesmo ali é um... Eita, nós! O ideal aqui mesmo é um FSR modo equilibrado e gráfico baixo aqui no Full HD. Nesse gráfico integrado. Vou tentar explodir ele aqui, vai ver. Ó, 42 FPS e o frame time variando muito. Nossa, a explosão. Foi lá para 35. Então ficou muito pesado, né? Então aqui vai precisar mesmo de um FSR modo desempenho ultra, né? É isso aí, ó, rodando agora aqui no 1080p desempenho ultra do FSR. Inclusive, ó, já tá com bastante ghost, então ficou bem pesado aqui, né? E não adianta colocar o gráfico no alto se você vai colocar o FSR no desempenho ultra, né? Porque você quase não vai perceber os gráficos aprimorados, né? Enfim. Nossa! Olé! Então é isso aí, né? Ficou muito pesado aqui pro 8600G aqui no gráfico integrado com gráfico no alto. Mesmo no desempenho ultra vai lá para uns 48, 50 FPS. Então é isso aí, agora rodando aqui 1080p gráfico alto, FSR desempenho ultra, mas com a geração de quadros, com a geração de quadros, né? Então tá lá, 84 FPS, então ficou muito pesado aqui. Ixi. E na questão do input lag tá bem perceptível. Então quando eu movimento o mouse já percebo um atraso. Então é isso aí, pelo menos aqui no 8600G tem que ser ali no Full HD com gráfico no baixo e FSR pelo menos ali qualidade ou equilibrado, para ficar próximo aí dos 60. Enfim, para um gráfico integrado é muito bom, até porque é um jogo bem grande, né? Tem um mapa gigantesco aqui, tem gráficos bonitos e que fica pesado até mesmo em certas GPUs dedicadas, né? Então, para um gráfico integrado aqui até que é um resultado bom.